A primeira análise sua, Vinícius Andrade, alguns fatos, né? Nesse Atlético e Tombense de hoje, primeira vez que os titulares do Atlético estiveram em campo nessa temporada em maior número, né? Porque alguns já jogaram aí, alguns profissionais, né? Jogaram nas etapas anteriores. Era muita expectativa de ver mais criação, de ver mais finalizações, de ver mais chances, de ver gols, né? E o Atlético jogou meia hora com um a mais. Aquele famoso filme repetido do último ano, né? 30 minutos com um a mais contra o Tombense, que não venceu no Mineiro. E o Atlético não conseguiu vencer, não conseguiu marcar gol. Por quê, Vinícius Andrade? Ô Cirilo, considerando o tempo de acréscimo, o Atlético teve mais de 100 minutos, né? Pra poder fazer um golzinho. Eu não esperava um Atlético voando aqui hoje, início de temporada, a maioria estava estreando, apenas o Everson, o Natanael e o Vitor Hugo já tinham atuado. O Lodge fazendo a estreia dele com a camisa do Galo, o Maicon da mesma forma. Então assim, não dava para esperar um Atlético hoje jogando o fino da bola, mas eu esperava mais, confesso, que é uma atuação pobre e um resultado também muito frustrante, porque o Atlético vai se complicando. Lógico que ainda é favorito, tem condições de se classificar, de chegar à semifinal do Campeonato Mineiro. Não é a prioridade do ano, mas é para tirar também um pouco da pressão. O Atlético terminou um 2025 de uma forma muito ruim, muito pesada, perdendo o título da Sul-Americana. Então, você começar o Campeonato Mineiro bem, dá uma certa aliviada e uma confiança também para a sequência da temporada. E já tem Campeonato Brasileiro daqui a pouco, em janeiro. Então eu esperava mais do Atlético, principalmente considerando que o Tombense vem numa fase difícil, né? O Tombense não vence há muitos jogos e hoje dificultou muito pro Atlético e chegou com perigo. O Atlético correu o risco de perder o jogo hoje. Depois da expulsão, o Tombense pouco atacou, já era de se esperar, mas ainda assim o Atlético não conseguiu merecer o resultado da vitória. Matheus, goleiro do Tombense, foi um dos destaques, mas ainda assim a gente espera mais do Atlético. Não dá para pesar 100% aqui totalmente também as críticas, porque é o primeiro jogo do time considerado ideal, com peças ainda para chegar, de um time que ainda está aquecendo os motores, mas não dá para tratar também como normal, como natural, um empate em 0-0, não conseguir fazer um gol diante do Tombense com mais de 100 minutos para poder fazer isso. Em relação ao São Paulo, rapidamente, o Cláudio Rezende chamou atenção, ele fez apenas 3 substituições. Para início de temporada, o Cirilo, que a gente percebe que fisicamente os atletas estão bem abaixo, fazer 5 alterações para mim é uma necessidade, né? Você precisa fazer 5 alterações até para dar uma oxigenada no time. A gente viu o Dudu, que é muito bom, mas pregado na reta final de jogo, o Hulk também. Então, acho que faltou também mais perna pro Atlético e o São Paulo tinha alterações para fazer ainda. Deixou duas alterações para serem feitas. Tem muita coisa que é normal, né, num começo de ano, né? A falta de ritmo é normal, você procurar um time ideal no começo de ano ainda é normal, escolhas por juventude em alguns momentos, por mesclar elencos em um começo de temporada, tudo isso está dentro da normalidade, né? Mas é difícil tratar com normalidade se jogar meia hora contra o Tombense e não conseguir fazer um gol, né? É difícil, né, tratar com normalidade, ainda que seja um começo de ano, né? As peças, tecnicamente, que o Atlético tem são muito mais ricas do que o Tombense. Então, virar pro torcedor e falar que tá tudo normal, porque empatou por 0, mesmo empatando por 0-0, é difícil, né? É difícil. Em um começo de temporada, até porque é evidente que o torcedor olha pro outro lado, né? Em cidades de 2 times, o torcedor vira e olha pro espelho, o outro lado, a grama do vizinho. O Cruzeiro, que ontem também estreou seus profissionais e meteu 5-0 no jogo dele, também contra uma equipe do interior. Enfim, Atlético tem uma semana aí pra encurtar um pouquinho distâncias, para melhorar um pouquinho o seu desempenho. Lembrando que quarta-feira, 9h30, América, líder do campeonato. Domingo, 6 horas, Arena MRV, Cruzeiro. E na quarta-feira, dia 28, Palmeiras. Contra esses 3, e aí vamos pensando na escala de evolução, né? Vai subindo o nível, né? Contra esses 3, mas vai ter que jogar muito mais do que esse 0-0 contra o Tombense, com meia hora com um a mais no jogo de hoje.